Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Registro a presença dos nobres deputados. Agente Federal Danilo Balas. Ausente. Deputado Conte Lopes. Deputado Major Meca, presente. Deputado Eduardo Suplicy. Presente, senhor presidente. Se for possível inscrever para ter a honra de arguir o secretário já será iniciada a inscrição, senhor deputado. Obrigado. Deputado Reis. Sempre presente. Deputado Rafa Zimbaldi. Presente, senhor presidente. Também quero me inscrever. Tá ok, deputado. Será providenciado. Deputado Altair Moraes. Forma, presidente. Deputado Rafael Saraiva. Presente, presidente. Deputada Ediane Maria. Presente, presidente. Deputado Jorge Caruso. Deputado Delegado Olim. Estou como suplente do deputado Olim. Deputado Capitão Telhada. Sejam todos muito bem-vindos. Encontra-se, é uma grande satisfação e uma grande honra receber o excelentíssimo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, toda a sua equipe da secretaria. E o secretário irá apresentar o andamento da sua gestão, o desenvolvimento de ações, programas e metas da pasta, conforme previsto no artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. Senhoras deputadas e senhores deputados, tem a palavra o secretário Guilherme Derrite. Grande satisfação recebê-lo, secretário. O senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Quero começar cumprimentando o deputado estadual e presidente dessa comissão, Major Meca. Agradecer pelo convite. A deputada estadual Ediane Maria, o deputado estadual, senhor Eduardo Suplicy, o deputado estadual Conte Lopes, deputado estadual e policial civil Reis, o deputado estadual Rafa Zimbaldi, deputado estadual Rafael Saraiva, deputado estadual Capitão Telhada, deputado estadual Paula, da bancada feminista, e agradecer a presença, a deputada Graciele também, chegou agora, doutora, a presença do coronel Paulo Maculevicius, chefe de gabinete da secretaria, e toda a nossa equipe que veio aqui para essa importante prestação de contas da nossa gestão. Eu preparei um material especial para os senhores, e se tiver um microfone, talvez, que eu possa usar, assim eu fico de pé e consigo fazer uma explanação um pouco melhor. Obrigado. Bom, antes de mais nada, é uma honra retornar a essa Casa de Leis. Todos sabem o meu respeito pelo Poder Legislativo, eu sou membro do Poder Legislativo também, licenciado do mandato lá em Brasília para poder exercer as funções como secretário de Segurança Pública. Nós preparamos aqui uma apresentação com o foco e os pilares da nossa gestão, que são proteger as pessoas, combater o crime e valorizar os policiais. E nesse aspecto nós estamos enfrentando a desordem, os crimes interpessoais, os crimes patrimoniais e o crime organizado. A valorização dos policiais, das instituições policiais e o Corpo de Bombeiros, eu deixei o Corpo de Bombeiros em separado, né? Por razões óbvias, nós temos 3 polícias no estado de São Paulo, militar, civil, técnico, científica, são os peritos, médico-legistas e o nosso Corpo de Bombeiros. Primeiro, dizer para todos nós que moramos no estado de São Paulo, que somos paulistas, Dr. Gilson nos acompanha aqui, aliás, o delegado geral interino, né, Dr. Gilson? Obrigado pela presença do senhor e da equipe policial aqui. Temos que ter orgulho, senhores. São Paulo é o 2º estado mais seguro do país. Anuário de Segurança Pública de 2023. Isso não é um dado da secretaria, é um dado oficial do anuário. Perdendo para Santa Catarina. E a quem está levando em consideração os assassinatos a cada 100 mil habitantes. Com todo o respeito que eu tenho, carinho pelo estado de Santa Catarina, pelas instituições policiais de Santa Catarina, mas não dá para a gente comparar o tamanho do estado de São Paulo, a complexidade que nós enfrentamos aqui, o deputado Reis sabe disso, pois é policial, com o estado de Santa Catarina.
e ali nós temos um ranking feito por esse anuário, que leva em conta dados do IBGE e do Ministério da Saúde, e lá tem liderando Santa Catarina, São Paulo em segundo lugar, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, 5 primeiros. E os 5 últimos, do pior para o menos pior, Bahia, Amapá, Pernambuco, Ceará e Amazonas. Sendo que São Paulo, eu posso cientificamente dizer que quem mora no estado da Bahia tem 4 vezes mais chance de morrer do que quem mora no estado de São Paulo. Temos aqui um ranking das capitais mais seguras do Brasil. São Paulo é a segunda capital mais segura do nosso país, perdendo apenas para Florianópolis. Então, Florianópolis, São Paulo, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Belém, Belo Horizonte, João Pessoa e Rio Branco. Olha que orgulho, senhores, que nós temos que ter no nosso estado. Das 10 cidades mais seguras do Brasil, 7 são no estado de São Paulo. Isso não é pouca coisa, deputado Conte Lopes. E eu tenho orgulho maior ainda, porque ali a gente tem, em segundo lugar, Salto, Botucatu e Votorantim. Das 7, 3 são da minha região lá, da região metropolitana de Sorocaba. São 7 cidades. Salto, Várzea Paulista, Botucatu, Indaiatuba, Araraquara, Votorantim e Poá. Isso aqui é muito importante, porque teve a participação de alguns dos senhores, inclusive do deputado Carlão Pignatari, que aqui não se encontra, mas os deputados, em especial das forças de segurança, porque quando nós assumimos a gestão, nós tínhamos 190 municípios conveniados com a Secretaria de Segurança Pública. E a gente sempre falou, nós vamos investir em tecnologia, mas para isso tem que ter integração. O Estado nunca encarou o município integrado na estrutura da segurança. Então nós fizemos a integração, trouxemos as câmeras de monitoramento desses municípios que já existiam, integrados conosco, emitindo novos alertas de veículos produto de roubo, de furto. Trouxemos, além do Detecta, para a Muralha Paulista, o convênio com o governo federal, da plataforma Cortex, criado no governo federal passado. Isso proporcionou um aumento de 190 para 643 municípios conveniados. Faltam só 2, a gente vai fechar a nossa Muralha Paulista no estado de São Paulo. Isso daqui, senhores, a ferramenta Cortex recebe essa quantidade de informações. 100 milhões de boletins de ocorrência, 120 milhões de veículos com restrições, 3,6 milhões de registros criminais, Banco Nacional de mandado de prisão. Sabe o que aconteceu depois da ferramenta Cortex, da Muralha Paulista? Deputado Meca, quando um cidadão, um indivíduo procurado pela Justiça, do Estado de Minas Gerais, estava com o documento dele de Minas Gerais, ele vinha para São Paulo, o policial consultava o deputado Eduardo Suplicy. E não tinha, se ele fosse um homicida, um traficante procurado, você não tinha informação, porque os dados da Prodesp não conseguiam identificar indivíduos foragidos de outros estados. São Paulo, infelizmente, acabou sendo um polo receptor de criminosos de outros estados. Quando integramos a ferramenta Cortex, nós já capturamos mais de 15 mil procurados pela Justiça, 2/3 dele de fora de São Paulo. Então, esse convênio com o governo federal foi divisor de águas para nós. Aqui, 30 mil câmeras integradas, enfim. Olha só o resultado disso, ó. Dentro da Muralha Paulista, nós tínhamos aí 8.400 câmeras, 8.700, hoje nós estamos com 12.057 câmeras do estado de São Paulo. Não estou falando de câmeras dos municípios, não. Se a gente somar as câmeras, que eu não tenho esse dado dos municípios, mas do município mais menos populoso para o maior, como alguns que têm uma evolução muito grande, como São José dos Campos, na área de tecnologia, Campinas, Sorocaba, hoje nós recebemos uma gama gigantesca de informações que são filtradas nas nossas ferramentas inteligentes. Olha a quantidade, o que isso proporcionou aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril de 23, quando os convênios começaram a ser concretizados. Ou seja, a muralha começou a ser integrada. Saímos de 338 veículos recuperados para 994 veículos, motos, carros roubados, furtados, recuperados e devolvidos para o seu proprietário. Quem deve estar muito feliz, além dos proprietários, claro, são as empresas seguradoras, porque nós triplicamos o número de veículos recuperados. E não há preço que pague de entregar um veículo para um cidadão, para um trabalhador que às vezes não tem um seguro e recebe o seu bem de volta. E 87 criminosos presos por conta da Muralha Paulista, procurados pela Justiça. Enfrentar os crimes interpessoais.
Olha só, deputada delegada Graciele. Acusados de violência doméstica serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Isso estava no plano de governo do então candidato Tarcísio de Freitas. Vamos monitorar por tornozeleira agressores de violência contra a mulher. Como nós conseguimos fazer isso? Por conta de um acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça, projeto piloto na capital. Quando o indivíduo preso em flagrante for liberado na audiência de custódia, graças a esse acordo, doutor Gilson, a gente pode fornecer para o magistrado, para o juiz, a oportunidade dele indicar ali, determinar o uso da tornozeleira. Quem faz? Os policiais militares colocam a tornozeleira, e quem faz o processo, a gestão? O Centro Integrado de Comando e Controle, que temos aqui o coordenador, o chefe, o professor João Henrique Martins, que é cientista político, mestre e doutor pela USP, que é o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle. Essas tornozeleiras são monitoradas por georreferenciamento. Dos mais de 25, se eu não me engano, tornozelados, já da semana passada, retrasada, que começou o processo até hoje, nós já salvamos uma vida. Já valeu o programa, deputada. Porque o indivíduo, um agressor de violência doméstica, recebeu a tornozeleira eletrônica após o flagrante, na liberação na audiência de custódia, não cumpriu aquilo que lhe foi imposto como medida protetiva, se aproximou da residência da vítima e o alerta foi emitido para o CICC, que repassou para o Copom. A viatura foi acionada e realizou a detenção e a prisão desse indivíduo. Ele foi preso, ele está preso. Então, a medida protetiva, com todo respeito, porque não é culpa dos policiais de gestões passadas, deixou de ser um pedaço de papel. E nós já vimos, infelizmente, que mulheres que tinham 5, 10 medidas protetivas acabavam sendo vítimas de homicídio dos seus ex-companheiros. Hoje não. Pode acontecer? Pode, mas nós estamos dificultando esse processo. Acompanhando em tempo integral, 24 horas por dia, os covardes que agridem as mulheres no estado de São Paulo, pois combater a violência contra a mulher é a nossa prioridade. Os crimes interpessoais. Isso aqui é uma resolução da Secretaria de Segurança Pública chamada SP Vida. Cada pontinho laranja ali representa um caso de homicídio, infelizmente. Em que pese nós termos os menores números da série histórica, dos últimos 23 anos, a menor taxa de homicídio do estado de São Paulo, não tinha um processo de transparência como tem hoje. E hoje qualquer cidadão entra no site da Secretaria, clica naquele ícone laranja, é uma ocorrência de homicídio, onde ele vai poder acompanhar o que está sendo feito no inquérito, qual foi a solução do inquérito policial, o que o Ministério Público, como o Ministério Público se manifestou e qual a decisão do Judiciário. Tem coisa melhor do que isso, do cidadão poder acompanhar as instituições do Estado que servem para servir a população do que isso? Transparência. E esse QR Code aqui, se eu não estou enganado, está funcionando, né, Luana? Se alguém quiser testar, já vai sair direto no site da Secretaria, no SP Vida. Aqui foi um processo de segurança nas escolas, todos nós sabemos, infelizmente, o que aconteceu com a professora Margarete na escola Tomásia Montoro, se eu não me engano. O que nós fizemos imediatamente? Era uma crise, conseguimos evitar 4 ataques. E é um trabalho de inteligência que não merece ser, não deve ser divulgado, pois pode gerar um gatilho e um estímulo a novos tentantes, a infratores a cometerem esses assassinatos. E foi até legal a postura da imprensa, porque a gente sugeriu isso, e toda a imprensa acatou, aliás, quase toda a imprensa acatou, um ou outro ainda continuou mostrando o vídeo, lamentavelmente, mas o que nós fizemos? Nós aumentamos o policiamento no perímetro escolar, integramos as câmeras da Secretaria de Educação. Senhores, as câmeras que a Secretaria de Educação possuíam, não estou falando da parte interna da escola, não, que existe uma certa resistência até compreensível. Estou falando da parte de fora da escola, para a gente proteger as nossas crianças. A Secretaria de Segurança Pública não recebia. E se passa um veículo roubado, furtado, e se eu posso usar para ver quem é que está tentando vender drogas ou vendendo drogas na porta da escola, trouxemos para a Muralha Paulista. Aumentamos as vagas da DGEM, que é aquela jornada extraordinária que os policiais, no horário de folga, cumprem, para reforçar de 200 para 800. E criamos um botão específico chamado Segurança Escolar, um aplicativo, dentro do aplicativo 190, para que qualquer pessoa possa acionar por georreferenciamento viatura da Polícia Militar. Recebemos uma comitiva da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que veio, que tentou levar e está levando essa iniciativa lá para o estado deles também.
Bom, aqui é a questão da Muralha Paulista, que eu já mencionei, né? Os crimes patrimoniais e a conexão. Essa imagem aqui ela é importante, viu, Rafa Zimbaldi, deputado? Porque é na região do senhor, é lá em Valinhos isso aqui. Por quê? Nós estamos integrando o município nesse processo. Nós estamos desenvolvendo ferramentas de inteligência para que o Detecta e o Cortex não fiquem somente no Estado. Senhores, acabou a era de achar que guarda municipal não vai fazer segurança pública conosco. Eles são fundamentais nesse processo, fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. O que nós estamos estudando são medidas de compliance para que o alerta do Detecta possa voltar para os municípios que possuem guarda. Mas, claro, dentro de uma criptografia, de uma segurança de tecnologia da informação, para que isso não seja usado de maneira indevida. Ali é o exemplo da região, né? Detecta 79 cidades de 96 da região metropolitana de São José do Rio Preto, e Rio Preto foi a primeira região metropolitana a fechar 100% dos municípios lá. Como eu mencionei aqui, graças ao trabalho do deputado Carlão Pignatari. Enfrentar o crime organizado. O Ministério Público, na figura do GAECO, sempre investigou o crime organizado e sempre foi parceiro das polícias, em especial da Polícia Militar. Mas as bases de dados não se comunicavam. Então, se o promotor de justiça, Rafael Saraiva, tivesse informações sobre um determinado líder do crime organizado, e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar também tinha algumas informações sobre esse mesmo indivíduo, elas não eram compartilhadas. Nós compartilhamos agora, para que a gente possa juntar as peças do quebra-cabeça e prender esse criminoso, capturar esse criminoso. Isso aconteceu com a prisão do maior abastecedor de drogas da Barra Funda, um indivíduo de nome Mardel. O apelido dele, eu falei Barra Funda, o apelido dele era Barra Funda, da Cracolândia, eu quis dizer. Então, existe um acordo de cooperação, compartilhamento de dados. Ações de inteligência e trabalho interagência, ali são as polícias, Ministério Público e Poder Judiciário. Coloquei o PIX, eu vou esmiuçar cada um desses detalhes. Quadrilhas de PIX, violência na Baixada Santista, Centro de São Paulo e Sulmasp. Para quem ainda não sabe, a gente vai falar o que é isso, e amanhã eu estou indo para Campo Grande na 3ª edição do Sulmasp. Produtividade policial. Nunca teve, nesse período, comparado com qualquer outro da história, essa quantidade de indivíduos presos. 126.986. 48.268 capturados. Destes, 15 mil pela Muralha Paulista por conta do Cortex, que eu já mencionei para vocês. E por que nós estimulamos a produtividade operacional? Porque isso reduz o indicador criminal. Quem tem que estar na rua é o cidadão de bem, é o trabalhador. Criminoso que está roubando tem que ser preso pelas polícias. 190 toneladas de drogas apreendidas. 266% a mais do que 2013. É um número muito significativo. 30.489 veículos recuperados, aumento de 10,7%. Aumento de 13,8% em relação a 2022 de armas apreendidas, 7.576. Olha esse número aqui, ó. Isso é impactante, 117 fuzis, deputado Reis. Fuzil é arma de guerra. Quem tem que ter fuzil são as forças policiais, as forças armadas, e não o criminoso. 117 fuzis apreendidos. Eu me lembro, e é uma área de atuação do deputado Reis, o Distrito Policial do Campo Limpo, uma brilhante investigação, salvo engano, o doutor Fernando, né, doutor Gilson, titular do 37º DP, prendeu um criminoso que tinha cometido um roubo a carro forte. Esse indivíduo foi preso 30 vezes por roubo. Olha como uma autocrítica ao Congresso Nacional, como a nossa legislação é benevolente com quem comete crimes reiteradas vezes. E com ele tinha um fuzil, também foi apreendido um fuzil e mais de 1.000 munições. Aqui, nesse aspecto de enfrentar o crime organizado, eu vou falar rapidamente sobre Baixada Santista. Janeiro, fevereiro, março, tendência de indicadores criminais em alta. Abril, conseguimos estabilizar. A partir de maio, deputado Caruso, queda em todo o estado de São Paulo. Queda de indicadores. Um ou outro oscilando, mas queda. Regra geral, se comparar todos os tipos penais, queda em todo o estado. Única região que manteve alta, Baixada Santista. Nossa decisão, enquanto gestores, Poder Executivo, temos que fazer uma operação, a Operação Impacto. O que significa Operação Impacto? Maior efetivo numa área de patrulhamento, deputado Conte. E graças à sugestão do senhor, do deputado Telhada, do deputado Meca, precisamos fazer alguma coisa. Os senhores vinham relatando casos de veteranos que foram assassinados. Olha os números aqui, ó. 8 policiais mortos.
Um em serviço, que foi o soldado Patrick Reis, da Rota. 7 veteranos aposentados, um deles trabalhava na feira vendendo frutas, legumes, desarmado, executado pelas costas. Baixada Santista estava vivendo um momento de caos. Com a morte desses policiais, e aqui, ó, mais de 130 ataques a viaturas. Isso não aparece em lugar nenhum. Senhores, desses 8 policiais mortos, um em serviço e 7 veteranos, 130 ataques a viaturas. Quando eu falo viatura, 130 ataques ao Estado Democrático de Direito. A gente não pode permitir isso. Operação Impacto. Aumento de 120 policiais em média por dia, a mais do efetivo de patrulhamento, deputado Zimbaldi. Morte do soldado Reis. Operação Escudo. 600 policiais por dia, a mais. Os criminosos identificados e presos que foram apontados como autores, inclusive o autor do disparo, está preso, deputado Conte, porque se entregou. Um brilhante trabalho de investigação do Dr. Luiz Carlos da Inter 6. 16 policiais feridos, além dos 8 mortos. 11 em serviço de 130 ataques, 4 de folga e um veterano. E aí, a partir de 28 de julho, até o dia, não foi 6 de setembro, na verdade foi 4 para 5 de setembro, encerramos a Operação Escudo no Guarujá. A Operação Escudo está na sua 24ª edição. Para que os senhores saibam, a Operação Escudo não foi uma operação no Guarujá, ela acontece desde janeiro. Toda vez que um policial for hostilizado, nós imediatamente aumentamos o efetivo do... O que é a Operação Escudo? É o reforço do policiamento naquela área para demonstrar que o Estado está presente. Imagine os senhores o que uma cidadã, uma senhora, uma trabalhadora vai pensar quando matarem um policial na rua da casa dela. Se ela fala, se estão matando policiais, imagina o que vão fazer comigo. Então, a presença do Estado, esse reforço do policiamento, quando um policial for hostilizado, é importantíssima. Importantíssimo. Para que haja uma pronta resposta. E não é inconcebível achar, ou como a gente ouviu algumas vezes, dizendo que foi vingança. Jamais. Presença do Estado. Resultado da Operação Impacto, 976 presos. Quando se fala, mas teve 28 confrontos, 28 indivíduos que morreram, foi a escolha deles. Nós não queremos o confronto, não é o nosso objetivo, por razões óbvias. O policial não só corre o risco de morrer, como infelizmente morre no nosso país. 976 indivíduos presos, que não ofereceram nenhum tipo de resistência. 388 indivíduos capturados. Senhores, quase 400 procurados pela Justiça entre Guarujá e Santos. Como será que estava essa Baixada Santista antes da operação? E somente 1 tonelada de drogas, pouca coisa, em 40 dias de operação. Lógico que eu estou falando no sentido figurado, porque é muita coisa para um curto período de operação. Resultados na crise do centro de São Paulo. O centro de São Paulo está sendo retomado aos poucos, com trabalho de inteligência, trabalho em interagências e integração com a Prefeitura. Da parte da Secretaria de Segurança Pública, e não sou eu que estou dizendo, é a Mônica Bergamo da Folha, abril registra menor número de furtos e roubos em 15 meses na Cracolândia. Essa matéria aqui, se eu não me engano, é de maio, olha lá, 4 de maio. Anunciar a presença do Coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar, obrigado pela presença, Coronel. Isso aqui é matéria antiga de maio. Sabe qual foi, deputado Altair, a redução dos últimos 5 meses na região da Cracolândia? Terceiro, DP e 77º? Não foi de 5%, de 10%, não. 61% de redução de roubos e furtos na região central, em especial de roubos. Nem nós, que somos extremamente otimistas, imaginávamos que a gente ia chegar nesse número em tão pouco tempo. Centro de São Paulo registra queda nos furtos, roubos em abril, após mais de um ano do índices em alta. Trabalho da Operação Impacto, custeada pela DGEM, a jornada extraordinária do policial, 120 policiais a mais por dia. Quem não foi ainda na Praça da Sé, eu convido, passe pela Praça da Sé, vocês vão perceber a diferença que está, a retomada do nosso centro, que é prioridade também junto com a Baixada Santista, e no combate à violência contra a mulher e no combate ao crime organizado na nossa gestão. Senhores, os números, eles não mentem. Esse aqui foi o ano de 22, que está todo aí no vermelho.
aumento de indicador criminal, aumento de 42%, janeiro, aquela linha divide os anos ali, 22 para 23. Lembra que eu falei janeiro, fevereiro e março, uma alta, conseguimos frear em abril. Olha abril, 5% de redução, 8, 15, chegando em julho, agosto, nessa meta aí de quase 20% de roubo no centro de São Paulo, centro como um todo. Quando eu falo da Cracolândia, os últimos 5 meses foram 61%. Deputado pastor Carlos César, no início da apresentação eu falei das 10 cidades mais seguras do Brasil, 7 são do estado de São Paulo e 3 delas na região do senhor, região de Sorocaba, viu? Região abençoada. Salto, Botucatu e Votorantim. Aqui é um dado interessante. Número de infratores presos no centro da capital. Lembra que eu falei que investir em produtividade operacional, em combate ao crime, vai traduzir em redução do indicador criminal? Está aqui, ó, aumento de 34%. Olha lá, os roubos diminuindo 61% e furtos 31%. Você sabe o que significa dizer? Que quase 3 mil pessoas, 2.890 vítimas deixaram de ser roubadas pelos criminosos. Quase 3 mil pessoas não foram roubadas graças à redução dos indicadores criminais. No centro e na região da Cracolândia, 1.500 pessoas. Aqui, enfrentamento do crime organizado e falar um pouco sobre PIX. Está aqui o professor João Henrique ali do meu lado esquerdo, o coronel Pedro do lado direito. Sabe quem são todas essas pessoas aí? São os diretores, gerentes de segurança das agências, das instituições bancárias. Porque quando ocorre o PIX, via de regra, o banco recebe um alerta, recebe uma informação quando ocorre uma transferência fora do padrão ali de controle. E não existia um caminho institucional a ser percorrido para avisar as forças de segurança. Aí o professor João Henrique teve a brilhante iniciativa de conduzir uma aproximação das instituições bancárias com a Secretaria de Segurança Pública, e eu trouxe a divisão de sequestro da Polícia Civil e as polícias militares para que a gente pudesse traduzir em boas práticas. Inclusive, um capitão da Polícia Militar, que comanda a primeira companhia do 49º Batalhão, a gente chama ele de Zé, mas como é o nome de guerra dele aí, deputado? José Antônio, que é um grande amigo, um brilhante oficial. A região dele, doutor Marafon, fica ali no DP de Perus. E aí, ele comanda a companhia, a primeira companhia do 49. Ele deu sugestões práticas e a gente estabeleceu um convênio para que os bancos, sem infringir a Lei Geral de Proteção de Dados, que eles nos enviassem esses alertas. E mais do que isso, que a gente pudesse colocar a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalhando junto, que não é uma tarefa fácil, hein? Todos sabem, não adianta tapar o sol com a peneira. Sempre existiu uma certa rivalidade, hoje não existe mais. Graças à liderança do nosso comandante Cássio, que está aqui presente, Coronel Cássio, e o doutor Arthur Dian, delegado-geral, doutor Gilson, que conduzem as instituições. Reduzimos mais de 50% dos casos de sequestro na modalidade PIX. É um número muito impactante. Como isso? Trabalho de inteligência realizando a prisão dos principais sequestradores. Chamado golpe do amor, 50 pessoas foram presas desde o início do ano até hoje. Isso é matéria de março, tá? Foram muito mais. E por que chamado golpe do amor? Porque, infelizmente, 70% dos casos de transferência via PIX, quando acontece o sequestro, a vítima se coloca numa condição de vulnerabilidade. Eu não estou aqui querendo transferir a minha responsabilidade, não. Só que por conta de aplicativos de relacionamento, essas vítimas marcam o encontro, chega lá, o encontro não é com aquela pessoa que ela esperava, é uma quadrilha que leva para o cativeiro, que exige que transferências sejam feitas. Obrigado pela presença, deputado Lucas, deputado Gil Diniz. Aqui é enfrentando o crime organizado. Por quê? Senhores, eu vou falar, tem muita gente que fala assim, não pode falar o nome, como se alguém não soubesse que existe o PCC. Infelizmente existe. Nasceu em São Paulo, se espalhou não só pelo Brasil, mas até rompeu as fronteiras nacionais. Está presente em vários outros países. E aí uma iniciativa do secretário de Segurança Pública do Paraná, esse senhor aqui de terno cinza, do meu lado direito aqui, para quem está olhando para a tela dos senhores, o coronel Hudson Teixeira, ele teve a iniciativa de criar
uma conexão com os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque 70% do mercado ilícito escoa por esses estados. Mercado ilícito, entendam, drogas, armas, contrabando de cigarros, de eletrônicos. Só que eles passam obrigatoriamente por São Paulo, que é o hub de distribuição. Nós temos uma ingrata marca, que o Porto de Santos é o segundo maior exportador de cocaína do mundo. A droga sai pelo porto, infelizmente. E a iniciativa do Coronel Hudson, secretário do Paraná, era operações nas fronteiras. A primeira reunião aconteceu em Curitiba, com os 5 secretários de Segurança Pública, os 5 comandantes gerais, os 5 delegados gerais e os 5 chefes dos Centros Integrados de Comando e Controle. Eu vislumbrei uma outra possibilidade, e outras ideias foram surgindo. Vamos compartilhar as bases de dados de inteligência? Naquele mesmo princípio, muito obrigado. Naquele mesmo princípio de juntar as peças do quebra-cabeça e as agências de inteligência passaram a se comunicar desses 5 estados. E aí eu dei a sugestão de trazer o ambiente político para a discussão. Tem a presença do senador Moro ali, mas foram 15 deputados federais, 2 senadores que participaram desse encontro. E nós apresentamos ao Congresso Nacional, deputado Gil, aquilo que era prioridade. Eu participei, se eu não me engano, ontem, de uma audiência pública no Senado Federal, que está em andamento o projeto de lei 2253, que eu tive o privilégio de ser o relator na Câmara dos Deputados, aprovado com 311 votos favoráveis, que prevê o fim da saída temporária. Mas não é só o fim da saída temporária, é o fim da saída temporária, o retorno do exame criminológico e a ampliação do tornozelamento. Por quê? Exame criminológico é o seguinte, para todo indivíduo que está cumprindo pena, para ele progredir de regime, sair do fechado para o semiaberto, hoje, infelizmente, a lei só exige bom comportamento. Como os senhores acham que é o comportamento dos líderes de facções criminosas dentro do presídio? É ótimo. Ele não se envolve em briga. Ele determina que alguém faça por ele. Exame criminológico analisa, é um trabalho multidisciplinar que compõe psicólogo e leva em consideração o grau de periculosidade desse indivíduo para retornar à sociedade. Um indivíduo que explode a agência bancária, um assassino contumaz, um matador de policial, um estuprador. Senhores, isso tem que ser analisado. E eu peguei números. Eu gosto de mostrar com números. Não está aqui, mas eu lembro de cabeça. Do ano de 2003 até o ano de 2023. 20 anos, deputado Reis. Cada saída temporária no estado de São Paulo, em média, 33, 35, 37 mil indivíduos que cumprem pena no regime semiaberto são liberados. São 5 saídas por ano para ficar até 7 dias. O major Rodrigo Vilardi, que compõe a nossa equipe, que é mestre e doutor em Direito Penal pela USP, escreveu um artigo científico comprovando que nesse período das saídas temporárias, os indicadores criminais aumentam substancialmente. Se os senhores quiserem, depois eu envio esse estudo científico. E que uma parte deles não retorna. Aí, a gente vê algumas matérias saindo, mas são só 5%, só 10% não retornam. Aí eu quero saber em número absoluto, de 2003 a 2023, quantos efetivamente não voltaram para o sistema prisional? Chuta um número aí, por favor, deputado Telhada. Número absoluto. Nós temos 200 mil indivíduos se ressocializando no sistema prisional, presos, cumprindo pena, entre sistema fechado e semiaberto. De 2003 a 2023, 126.095 criminosos não retornaram para o sistema prisional nas saídas temporárias. Isso é tão grave que eu tive voto dos 311 votos, e o nosso senador Suplicy sabe como é difícil aprovar um projeto de lei complementar no Congresso Nacional, pois depende de maioria absoluta, aprovação nas 2 casas e sanção presidencial. Eu consegui aprovar esse projeto na Câmara com 311 votos favoráveis. Isso significa que se fosse uma alteração da Constituição, que exige 308, nós teríamos aprovado. Com voto favorável de deputado do PT, do PSB, que eram partidos que faziam oposição ao governo à época. Tamanha a demanda. Segurança pública, senhores, não cabe ideologia partidária, é suprapartidária. A maior prova disso é o relacionamento que eu tenho com o deputado Reis, que é a oposição ao governo. Se eu estiver falando besteira aqui, deputado, o senhor me corrija. Todas as vezes que ele sugeriu, que
que ele solicitou a agenda foi recebido na Secretaria de Segurança e assim será. Vossa Excelência age de forma republicana. Não é o caso de outros integrantes do governo, mas Vossa Excelência eu posso falar publicamente que age de forma republicana. E assim será ao longo de toda a nossa gestão. Eu reconheço e valorizo quem são os representantes do povo, pois também fui escolhido por eles para estar lá. E agora o SUMASP está na sua terceira edição, como mencionei amanhã, com o objetivo de estreitar novas ações de combate ao crime organizado. Senhores, aqui eu preciso agradecer a todos os deputados que estavam presentes no dia da votação, todos sem exceção. 85 votos a 0. Todos os senhores, você esteve lá, né? Todos os senhores votaram favoravelmente à recomposição salarial das forças policiais. A maior recomposição para um primeiro ano de governo da história do Estado de São Paulo. E aqui eu rendo as minhas homenagens ao nosso governador Tarcísio, que prometeu na campanha e cumpriu. Logo no início, no 4º mês, o projeto foi formalizado e no 7º mês aprovado por essa casa. E um agradecimento especial à bancada da segurança, mas a todos os senhores e ao nosso deputado pastor Carlos César, que foi o relator da matéria. Aqui a presença do presidente André do Prado. Isso aqui é inédito, tá? Ninguém sabe disso aqui, nem o deputado Meca, nem o deputado Telhada, Conte, Rafael, até os mais que participam ali um pouco da gestão, com sugestões, que são esses que eu falei, e tantos outros. O deputado Reis também, sempre traz sugestões relevantes, não sabem dessa nossa iniciativa. Saúde do policial é a nossa prioridade. Infelizmente, não só a saúde como a saúde mental, os policiais, e é reflexo de toda a população, a depressão, o estresse que o policial passa, nós firmamos parcerias importantes. Eu posso citar como exemplo da Unimed de Sorocaba, onde o policial militar que paga a Cruz Azul, e para ser atendido no hospital da Cruz Azul da Lins de Vasconcelos, só o dependente e o policial no HPM, ele não vai andar 100 km para ser atendido. Por que não firmar uma parceria com uma instituição de saúde? Mas eu vim há 3 anos, e aí o deputado Danilo Balas, que não está presente, ajudou muito nesse processo. Deixem o nosso agradecimento a ele, reconhecimento. Mas eu não imaginava que a Unimed ia fazer algo filantrópico praticamente para nós. Um valor irrisório que o policial paga está sendo atendido no melhor plano de saúde da região. E a gente agora começa a expandir para todo o estado. Porque a situação é tão crítica, e o comandante Cássio sabe disso, tanto é que estava comigo na assinatura lá, do convênio com a Unimed, que eu comecei a receber reclamações dos policiais de Araçatuba, de Bauru, e com razão, porque isso tem que ser expandido para todo o estado. O que nós fizemos? Elaboramos um plano que vai ser apresentado ao comando da PM, porque nem o coronel Cássio sabe ainda do que se trata, para que haja um convênio da Caixa Beneficente com a Polícia Civil, com a Polícia Científica, oferecendo um plano de saúde de qualidade para os nossos policiais, com uma capilaridade em todo o estado, inclusive para os nossos veteranos que mais precisam, que é quando a idade está um pouco mais avançada, que os problemas de saúde aparecem com mais constância, exceto o nosso eterno santinho aí que está inteiro ainda trabalhando. Senhores, recomposição salarial e recomposição de efetivo. É a base da pirâmide para a gente enfrentar o crime e dar a resposta tão necessária. Maior concurso da história da Polícia Civil, deputado Reis. Foi o governador Tarcísio. Graças à nossa sugestão, ao trabalho incansável do Dr. Gilson, que é um profissional brilhante, se encontra aqui presente. Dr. Gilson, o senhor pode levantar para o pessoal conhecer o senhor? É o 02 da Polícia Civil, é conhecido como DGPAD. Eu gostaria também de saudar e cumprimentar, e uma salva de palmas para o coronel Cássio também, o nosso comandante-geral sempre presente. Temos 2.900 em andamento, 2.900 vagas, concurso fechado. Doutora Márcia da Cadepol fez um trabalho brilhante, acelerou a fase oral. Aí o deputado Reis me deu uma sugestão, o delegado Olim, o capitão Telhada, o Meca, o Conte Lopes. Secretário, se tiver mais aprovado do que o número de vagas, será que o governador não chama? O que eu falei? Hoje publicou no Diário Oficial do Estado a nomeação de 17 médicos, 19 dentistas e um médico veterinário que estavam além das vagas ofertadas no concurso do quadro de saúde da Polícia Militar. Porque eu falei, governador, a
A gente precisa atender a saúde policial. Vamos... Pô, isso é irrisório para o Estado, mas é um impacto muito grande para os policiais, para o público interno. Então tá bom, vou nomear. E assim a gente quer fazer, deputado Reis, ouvindo a sua sugestão. Se estiverem entre os aprovados, doutor Gilson, já dá para saber o número de aprovados ou ainda não? Tem muita gente assistindo, cuidado com o que você vai falar, hein? Ó, de 2.900 vagas, temos 3.700 aprovados. Ou seja, se eu não tiver ruim de matemática, 800 excedentes, é isso? Fica o meu compromisso com os deputados e com a população paulista que eu vou solicitar ao governador que todos sejam nomeados nos quadros da Polícia Civil. Todos que estiverem nas vagas, desde que atinjam aquela cláusula de barreira lá que é necessário porque é do edital anterior. A gente precisa de efetivo nas delegacias. Nós vamos, senhoras deputadas, que tanto lutam pela causa aí da violência contra a mulher, nós vamos ter delegacia da mulher funcionando em cada macro-região, em cada sede de DINTER e CPI, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto, Piracicaba, Presidente Prudente, uma DDM funcionando 24 horas por dia fisicamente. Ressaltando que nós já atendemos o que a legislação federal prevê, só não no atendimento presencial. Nós temos 140 DDMs. Funciona 24 horas, hoje 11. Nós vamos ampliar para cada série de macro-região. Eu falei isso no lançamento da Frente Parlamentar em prol das DDMs da deputada delegada Graciela. E nós temos hoje um teleatendimento, numa sala humanizada, onde a mulher chega, ela não fala com um policial masculino. Ela é conduzida e fala por videoconferência em tempo real com uma delegada aqui no prédio ali da Delegacia Geral, na coordenadoria das DDMs. E além disso, a gente vai alçar o patamar de assistência especial, colocando uma delegada de classe especial para ser a coordenadora das DDMs, com todo o merecimento e respeito que a doutora Jamila conduz as DDMs de forma fantástica. E aqui, a modernização da política criminal. Pessoal, não adianta discutir segurança pública só com as polícias. Tem que discutir com o Poder Legislativo, tem que discutir com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Gratidão ao doutor Anaf por entender que novas medidas de gestão precisam ser implementadas. A gente não vai obter novos resultados se a gente fizer o mesmo de sempre. E aí, um sistema para monitorar criminosos reincidentes, 200 mil em regime fechado ou semiaberto, a maioria em regime fechado cumprindo pena. Sabem quantos cumprindo pena em regime aberto? Conte, já chegamos a ter 350 mil condenados em regime aberto cumprindo pena. O que na prática ele faz? Ele vai até o fórum a cada 3 meses e atesta lá, ó, eu estou aqui e tal. Aí um outro estudo científico dos capitães que fazem um mestrado profissional na Polícia Militar, o oficial da Polícia Militar, para ser promovido ao posto de major, precisa fazer mestrado, e a coronel, como o Tofanelli, o coronel Cássio, precisa fazer um doutorado profissional no Centro de Altos Estudos. Comprovou que dos flagrantes delitos realizados pela Polícia Militar, em 2 dias distintos, um dia 8 de abril de 2021, eu disponibilizo esse estudo para os senhores também, e outro dia 5 de agosto, 50% dos indivíduos presos pela polícia é retrabalho. Ou é livramento condicional, ou está cumprindo pena em regime aberto, ou era procurado pela justiça. Senhores, nós não queremos nada além do que o indivíduo que comete um crime, ele cumpra uma pena. E ele pare de delinquir. Então, combater a reincidência é prioridade. Isso não nasceu da minha cabeça, não. Foi um projeto piloto na região de Sertãozinho, no município de Sertãozinho, onde um juiz de direito, chama Projeto Vida, o policial encontrava com o indivíduo que cumpria a pena no regime aberto, descumprindo aquilo que a lei determina, 10 horas da noite, próximo a uma escola, a um local de venda de drogas, e ele deveria estar às 8 horas da noite em sua residência fixa, endereço que ele alega que mora, o policial preenchia um BOPM à mão, naquela época, e enviava um ofício ao juiz de direito. O juiz chamava o defensor, olha que processo democrático, ampla defesa e contraditória, chamava o defensor, olha, o seu cliente estava descumprindo aquilo que foi determinado pela lei de execuções criminais. Eu vou regredi-lo de regime. Voltava para o semiaberto. Resultou numa diminuição de 68% de reincidência criminal em Sertãozinho para menos de 9%. E nós queremos e vamos fazer isso em São Paulo.
em todo o estado de São Paulo. Mas eu vou precisar muito da ajuda dos senhores, mas muito. E acho que é uma iniciativa que, politicamente, tem um resultado muito efetivo para a população. Tanto o uso de tornozeleiras, como esse monitoramento que vai ser por georreferenciamento. Isso aqui não é autorização para o policial entrar na casa de ninguém, a gente sabe que isso é somente com autorização judicial. Eu estou falando que a gente vai fazer com que a lei de execuções penais seja cumprida no Brasil, aliás, no estado de São Paulo, fiscalizando aquele indivíduo que tem o seu direito de se ressocializar, mas não pode estar infringindo a lei, e nem descumprir aquilo que o Poder Judiciário faz. Na região da Cracolândia, pela primeira vez, todos estão sendo qualificados. Nome, quem são aquelas pessoas? A gente não trata eles como número, não. Eu sei que tem uma CPI, deputado Guto, acontecendo aqui. Não sei se alguém da Secretaria já veio prestar algum tipo de esclarecimento. Se o senhor achar conveniente, o Major Vilardi pode vir aqui, eu posso vir aqui contribuir. Mais de 1000 pessoas foram qualificadas. Eu sei o nome, sobrenome. Já devolvemos 7 para suas famílias. 7 pessoas foram localizadas porque tinham boletim de ocorrência de desaparecidos. E nesse processo de qualificação, a gente vai tratar individualmente os problemas. Aí, a necessidade de ter um trabalho em interagências coordenado pelo senhor vice-governador Felício Ramute. Mas essa iniciativa de reincidente criminal, e aí o outro acordo de cooperação do uso de tornozeleiras eletrônicas... Secretário, só vou pedir licença, nós vamos precisar ir para o Congresso, comissões. Agora, alguns deputados vão precisar sair, estou pedindo licença. Imagina, uma honra tê-los aqui. Missão secretário. Se os senhores tiverem algum... Obrigado. Se tiverem algum questionamento depois a fazer... Só parabenizá-lo. Parabéns, secretário, Obrigado pelo trabalho, tá? A gente também tem aqui para o Congresso. Só avisa o líder lá que eu não vou poder ir, tá? Que eu vou ficar aqui Da até mesma o forma, secretário, peço sua licença. Imagina, deputado, prazer. Vou aguardar os senhores, então. E está acabando também, acho que é o último slide próximo. Somente agradecer, secretário, a presença dos deputados Carlos César, Rafael Saraiva, que estão tendo que se ausentar, Altair Moraes, por conta do Congresso de Comissões. Capitão Telhada. Então, para finalizar, senhores, esse acordo de cooperação que permite o uso de tornozeleiras eletrônicas a indivíduos que são liberados na audiência de custódia é justamente para colocar um alerta, para que a gente possa monitorar por georreferenciamento, para que ele não volte a cometer nenhum tipo de delito. Não é única e exclusivamente para a violência contra a mulher, mas claro que o impacto mais positivo está sendo no combate aos homicídios e a segurança das mulheres. Aqui, creio eu que seja o último slide, são os números que nós conseguimos apresentar para a sociedade paulista até aqui. 190 toneladas de drogas apreendidas, a maior da série histórica, cerca de 127 mil criminosos presos, aproximadamente 49 mil condenados capturados, 7.576 armas ilegais apreendidas e, dentre elas, 117 fuzis, armas de guerra e quase 30.500 veículos recuperados. Temos a questão da inovação tecnológica, né? As câmeras, como eu mencionei, nos convênios com os municípios integradas ao Estado, na figura da Muralha Paulista, com as duas ferramentas, Cortex e Detecta, monitoramento dos indivíduos aí soltos nas saidinhas. Isso aqui eu não mencionei. O indivíduo sai na saidinha temporária. Não sei se os senhores sabem, mas ele tem que cumprir também regras impostas pela Lei de Execuções Penais. Quando ele infringia essas regras, nada acontecia, o policial não tinha uma ferramenta. Hoje em dia, graças a uma resolução entre SSP e SAP, ele é conduzido diretamente para o sistema prisional. Na última saidinha, conduzimos 118 indivíduos que estavam descumprindo aquilo que a lei determina. E temos ali, no total, né, das saidinhas que isso já foi implementado, 375 presos recapturados. Valorização dos policiais, recomposição do efetivo e integração entre as instituições. Desculpa se eu avancei um pouco, espero ter contribuído de forma transparente com tudo que a gente vem fazendo. Volto a repetir aqui, a todos os deputados, segurança pública suprapartidária. E aqueles que tiverem sugestões para colaborar com a nossa gestão, como o deputado Reis já fez em algumas vezes, como a deputada Marina, que eu vi aqui, não sei se ela se ausentou, já fez algumas vezes, ela tem uma luta aí na defesa das crianças e adolescentes. Todos são e sempre serão muito bem-vindos à Secretaria de Segurança Pública. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição dos senhores.
Muito obrigado, secretário. Pela ordem, senhor presidente. Somente registrar a presença dos deputados Gil Diniz, deputado Lucas Bove, delegado Olim, Pela ordem, senhor da presidente. deputada Paula, da bancada feminista, da deputada doutora Graciela, do deputado Guto Zacarias, a deputada Solange Freitas, deputado Dr. Jorge do Carmo e o deputado Oséias de Madureira, o nosso irmão combatente, Coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar, o Dr. Gilson, delegado-geral interino da Polícia Civil, e o Coronel Tofanelli, chefe da assessoria militar da Assembleia Legislativa. Pela ordem, senhor presidente. Está aberto aqui a lista de inscrição para que os senhores possam fazer as perguntas Pela ordem, senhor presidente. ao secretário. Tem a palavra o delegado. Só que peça para o doutor Gilson sentar-se junto à mesa aqui conosco, por gentileza, nosso adjunto. Doutor Gilson, por favor, doutor Gilson, é uma honra tê-lo à mesa junto com os nossos parlamentares. Obrigado, presidente. Deputado Jorge Caruso também encontra-se aqui, para o senhor ver a relevância da pauta de segurança pública, senhor secretário. Nós estávamos com 19 deputados estaduais acompanhando a sua apresentação. A pauta da segurança pública é um tema que sempre trouxe imenso sofrimento à população do estado de São Paulo, considerando a violência e a ousadia dos criminosos nas ruas do nosso estado. E o senhor, sua equipe, conduzidos e comandados pelo nosso governador Tarcísio de Freitas, está tendo a coragem e a inteligência de fazer frente ao crime no nosso estado. Como o senhor mesmo falou, é um tema que tem que estar isento de ideologia partidária, pois é o nosso povo que morre nas mãos de bandidos nas ruas do nosso estado. E nós agradecemos todo o apoio e suporte no combate à criminalidade que o senhor e sua equipe vem dando aos nossos policiais, que durante décadas, deputada Ediane, foram abandonados por ausências de política pública e apoio dos governos anteriores, aos nossos homens e mulheres que sempre tiveram alto compromisso com a proteção da vida e com a dignidade da pessoa humana. Dando início aí a fala dos deputados, o nosso primeiro deputado inscrito é o deputado Eduardo Suplicy. Eu vou adotar o critério, os deputados fazem as perguntas, pode ser, secretário, o senhor responde na sequência. O secretário reforça aqui que ele tem uma ocorrência de brevidade na sequência, então ele tem meia hora para responder os deputados. Então, os deputados podem fazer as perguntas, ele vai anotar para responder aos senhores. Pela ordem, senhor presidente. Qual que será o tempo destinado a cada deputado, já que os senhores podem formular a pergunta em 2 minutos, acredito que seja, que é muito pouco, né? Seja o tempo para formular as perguntas. Regimentalmente, nós teremos 10 minutos cada um. Então vamos ganhar tempo e já iniciar os trabalhos? 5 minutos. Tá, vamos ganhar tempo. Pela iniciar ordem, os trabalhos, deputado Eduardo Suplicy, quiser iniciar, presidente. Deputado Gil, tem a palavra. Mas se cada deputado Reis, todo respeito, for usar são 10 minutos, mas 5 minutos de tempo regimental, hoje não termina essa comissão. Vamos, a gente faz em 5 minutos, como proposto pelo deputado Reis. Tudo bem. Até 5 minutos para formular a pergunta. Deputado Eduardo Suplicy, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Major Meca, e meus cumprimentos ao secretário de Segurança, Guilherme Murar de Ritt, pela forma como aqui comparece, procurando dar as informações da maneira a mais completa possível. Eu tenho diversas perguntas e vou fazê-las e entrego às suas mãos, se puder responder a todas. Por que a maioria dos policiais não tinha câmera em seus uniformes durante a Operação Escudo? A Secretaria da Segurança Pública firmou um convênio com a FGV e a FAPESP
para pesquisar o uso da tecnologia na área de segurança. A primeira fase da pesquisa sobre as câmeras corporais mostrou não só uma redução das mortes de policiais e de pessoas em intervenções policiais, e também um aumento na produtividade dos policiais. Aumento de 102% nos registros casos de violência doméstica, 24% nas apreensões de armas de fogo pelos policiais que usavam equipamento, por exemplo. Por que a análise das câmeras corporais ficou de fora na segunda fase? Qual a justificativa para a continuidade da Operação Escudo se quem participou da execução do policial Patrick Reis está preso? Com base no relatório lançado pela Defensoria Pública sobre os dados durante a primeira fase da Operação Escudo, de julho a setembro, ocorreram 630 prisões, das quais a Defensoria teve acesso. Por que a Defensoria Pública e outros órgãos estão tendo dificuldades ao acesso de informações cruciais sobre a operação? É certo que os números de prisões a que a Defensoria teve acesso são inferiores ao número de mais de 900 prisões noticiadas pela Secretaria de Segurança. O cenário evidencia a necessidade de se ter acesso à integralidade dos dados. Daí, solicito o acesso de todas as informações sobre a Operação Escudo para que seja analisado se a operação ocorreu de acordo com o devido processo legal. E ainda com base no relatório da Defensoria, as estatísticas demonstram que 78% dos presos em flagrante tinha 39 anos ou mesmo, 67,93% eram presos ou pardos, 61,1% réus primários, 72% dessas 396 prisões em flagrante envolviam crime sem violência ou grave ameaça e 92% dos casos ocorreram sem apreensão de armas. Quais são as implicações dessas estatísticas com as informações noticiadas pela Secretaria de Segurança Pública de que houve troca de tiros e, por isso, um grande número de óbitos? Na opinião do senhor, espaços de uso seguro poderiam ser uma estratégia para diminuir o consumo das vias públicas ou nas cenas abertas de uso? Poderia ser uma forma de garantir o acesso das pessoas ao cuidado e à saúde? Conforme experiências internacionais, como na Suíça, Alemanha, Austrália, Nova York, conforme a jornalista Fernanda Mena mostrou há cerca de 2 semanas atrás, que conseguiram diminuir a perturbação da ordem pública, utilizando esses locais para que as pessoas evitem overdose ou não usem as drogas nas ruas. Senhor presidente, eu teria mais perguntas, mas eu vou respeitar que todos querem fazer perguntas e vou não fazer todas que eu tinha. Muito obrigado, deputado Suplicy. A sequência da inscrição, deputado Reis. Bom, dá os parabéns pela apresentação que o secretário Guilherme Derrite fez sobre a questão da segurança. Dizer sim que sempre que estive batendo a porta da Secretaria de Segurança, nunca deixei de ser atendido. Considerando essa questão do time que ele torce para o Palmeiras, eu também. Mas, inclusive, secretário, agradecer o seu empenho no convencimento, em que pese que foi infrutífero, mas Vossa Excelência fez o possível para convencer o governador Tarcísio de Freitas a sancionar o PLC 61, que trata de que o policial possa se aposentar na classe em que ele estiver. Sem voltar, né, no tempo, quer dizer, ele cumpriu o tempo para poder se aposentar e como a partir de que ele passou de classe e não deu 5 anos, ele volta para a classe anterior. Quando na Polícia Militar nós temos o posto imediato, na Polícia Civil ele volta atrás. E o governador não teve a sensibilidade
mesmo o secretário mostrando para ele que não tinha impacto financeiro, que é importante para a Polícia Civil, o governador não teve a sensibilidade para garantir a sanção ao projeto, e a informação que eu tenho da Casa Civil é que ele será vetado por um parecer da SP-Prev, né, que eu tentei, inclusive, conversar com o secretário Caio várias vezes, e por isso que eu disse, ele até marcou comigo, no dia ele escalou o seu adjunto, o secretário Sultani, e disse que teve um problema de saúde e não pôde nos atender. Mas nós vamos continuar na luta, porque essa é uma questão primordial para o policial civil. A outra questão, secretário, eu tenho visitado as delegacias, as centrais de flagrantes, e eu tenho observado que o senhor aqui demonstrou que houve muitas prisões. Se houve muitas prisões, houve muito trabalho nas delegacias de polícia. Porque mesmo capturado, ele tem que ser conduzido à delegacia de polícia, né? Então, o trabalho de polícia judiciária ele é fundamental. E eu tenho observado que, mesmo essa questão das centrais de flagrante, falta funcionário nas centrais. Eu acho que Vossa Excelência deveria, uma vez que nós temos uma central de flagrante respondendo por um território de 3, 4 delegacias, cerca de 1 milhão de pessoas que moram naquele território, que pudesse reforçar o efetivo, pelo menos nessas centrais, que não possa ter um escrivão de polícia só, pelo menos 2 escrivães, 3, se possível, né? Ou que se faça uma escala, mas que não possa ali um escrivão ficar, uma equipe ficar ali 24 horas, né? Às vezes 12 horas, esse período noturno é muito cansativo, né? E como a Polícia Militar está produzindo muito, quanto mais produção na Polícia Militar, mais serviço na Polícia Civil, mais serviço na Polícia Judiciária, que tem que registrar, tem que fazer todo o trabalho cartorário. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de pedir para Vossa Excelência. A outra questão é com relação ao vale-refeição. O teto na Polícia Militar ficou R$ 7.800, na Polícia Civil, R$ 5.400, para que Vossa Excelência buscasse sensibilizar o governador para que nas polícias haja isonomia, né? O mesmo tratamento, porque o trabalho é enfadonho, o trabalho é estressante. Só nessa última semana nós tivemos 2 suicídios de escrivães de polícia. Então é uma outra questão que a Secretaria de Segurança tem que atentar para a questão do adoecimento policial, que é muito forte, o adoecimento mental dentro das 2 polícias, pode-se dizer, é muito forte. Sei que teve uma resolução que trata da Polícia Militar, mas tem que cuidar também da Polícia Civil, né? Não dá para um tratamento para uma polícia e a outra acaba ficando fora. Então, são essas considerações. E um outro pedido é para que Vossa Excelência pudesse, eu sei que tem um programa de reestruturação nas carreiras policiais, a Polícia Civil, ela, mesmo com o reajuste que foi dado, ela ainda continua muito lá atrás, muito na rabeira dos outros estados, né? Então, a questão de que se exige, de que na Lei 1068, que trouxe o curso superior para os investigadores, para os escrivães de polícia, para que sensibilizasse o governador dentro de todo esse trabalho de reestruturação nas carreiras, que nesse período que o governador vai estar à frente do governo, que pudesse ter essa resposta, porque essa resposta ainda não aconteceu para os investigadores de polícia, para os escrivães de polícia. Então, é esse registro que eu faço para Vossa Excelência. E dizer também, com relação à violência, que eu tenho recebido muitas reclamações, eu tenho feito audiências nos bairros, e eu tenho tido muitas reclamações com roubos que são realizados de madrugada, as senhoras que vão ao ponto de ônibus para o serviço e são surpreendidas por pessoas em motocicletas que acabam levando a bolsa, levando o celular, e muitas vezes esses roubos eles não são notificados. A gente entende que há uma subnotificação de muitos crimes ainda em São Paulo por conta das dificuldades, né? Mas que pudesse ter uma atenção, porque eu observo que é o horário da troca. Como tem o horário da troca na Polícia Militar, acaba nesse período os bandidos fazendo todo essa operação, e que eu tenho recebido em várias regiões, Perus, Valo Velho, Capão Redondo, Parque Santo Antônio, São Luís, região de Parelheiros, que
as pessoas de madrugadas estão sendo vítimas de roubos nos pontos de ônibus. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Reis. Só registrar a presença da deputada Marina Elô. Seja bem-vinda, deputada. Deputado Gil Diniz. Presidente, obrigado pela oportunidade. Cumprimentar aqui o secretário Guilherme Derrite, toda a sua equipe, Coronel Cássio, doutor Gilson, todos os deputados presentes aqui. Presidente, vim aqui nessa comissão hoje para agradecer o trabalho do secretário Guilherme Derrite pela atenção que ele tem dado a esse parlamento, a todos os deputados, independente da bandeira partidária, dos valores que carregam. Sempre que procurei a Secretaria de Segurança Pública, fui muito bem atendido. Sempre procurei o próprio secretário diretamente em seu WhatsApp. Ele me atendeu prontamente. E o deputado Reis colocou aqui, é um republicano. É isso, deputado Reis, que nós queremos, é essa postura que nós queremos de todos os secretários e de todos os servidores no estado de São Paulo. Essa prontidão para resolver justamente os problemas da nossa população. Eu dou um exemplo aqui, Major Meca. Ontem, uma filha de uma amiga minha, ela desapareceu ali na região leste de São Paulo. Poderia citar outros exemplos aqui, secretário Derrite, mas esse foi mais recente. Ali na região da Vila Manchester. Liguei para o secretário, falei com ele, ele já acionou diretamente a Polícia Civil e já me informou que já estava sendo investigado, que as equipes já estavam nas ruas fazendo ali as buscas, investigando o desaparecimento dessa adolescente e, graças a Deus, no final da tarde, ela foi encontrada bem e já está com a família, ela e uma amiguinha. Mas só para registrar aqui o trabalho que a Polícia Civil vem fazendo com êxito, justamente nesse caso, mas a pronta resposta que o secretário nos dá. Sempre que tem alguma demanda aqui de segurança pública, como foi a questão, secretário Derrite, do aumento salarial dos nossos policiais, e nós reconhecemos aqui o maior aumento que as nossas polícias já tiveram na história do nosso Estado. Nós reconhecemos aqui o trabalho de Vossa Excelência, o trabalho da sua equipe aqui, e a parceria que teve com esse parlamento. Sempre o senhor se mostrou muito solícito nas discussões, na construção aqui do melhor entendimento, e conseguimos aí aprovar, não só por maioria absoluta, por unanimidade, esse projeto tão importante para as nossas forças policiais. Então, deixo registrado aqui o meu agradecimento e o compromisso do nosso mandato com a segurança pública do Estado de São Paulo, liderados por Vossa Excelência e pelo governo Tarcísio. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gil. Parabéns às polícias, à Polícia Civil, doutor, pelo empenho no trabalho à população. A deputada Ediane, fazer as perguntas. Muito obrigada, senhor presidente. Quero primeiro falar uma boa tarde aqui a todos e todas e todes. Quero agradecer pela presença aqui do secretário Derrite. Quero falar que eu fiz vários pedidos, viu, senhor secretário? Fiz 2 requerimentos, inclusive teve um que o presidente da casa, André do Prado, ele ajudou a organizar, mas não foi recebida, sabe? Nenhum desses requerimentos passou. Bom, mas eu estou aqui com os 2 e eu quero te entregar nas mãos antes de fazer minha fala. Deixa eu... Vamos perder os 5 minutos, né? Vamos. Eu quero falar que na segunda-feira estive com as Mães de Maio, né, e a Amparar, né, para falar sobre o que tem ocorrido na Baixada Santista. Ouvindo agora os relatos do senhor, essa operação ela começou desde o começo do ano, né? Então, é uma sequência de... A Impacto começou em junho. A Impacto, né? Isso, junho. Tá. E aí o que acontece? Nós fizemos uma diligência, essa assembleia aqui, a Comissão de Segurança de Direitos Humanos desceu também, né, na Guarujá, vários deputados, o nosso deputado Suplicy estava, o Reis, a bancada feminista, as pretas. Nós descemos, assim que começou a Operação Escudo no Guarujá, a gente desceu para conversar com a comunidade como um todo. Por quê? Porque estava tendo uma desinformação, não estava chegando essa informação
para todos, né? Estava tendo uma operação, mas a gente não estava tendo acesso, né? Nós sabíamos, né? E presto todas as minhas condolências, e vou falar todas as vezes, porque quando a gente faz uma defesa de um território, né, parece que a gente está colocando o outro lado, como se os policiais que estão na base não fossem homens pretos, e que são esses também que estão nas estatísticas, que são os que mais morrem, né? Então, a gente está falando de olhar realmente como ser humano. Eu sou uma mulher da favela. Eu sou uma mulher, secretário, que várias vezes, nas ocupações, eu fui acordada na madrugada. Na madrugada, com uma viatura na porta. Sabe? Eu sou coordenadora do MTST. Então, você imagina, você está dormindo, e aí, do nada, chega. Não tinha nenhum pedido, não tinha nada, sabe? E do nada aparecia, e aí, tipo, tem algum pedido para entrar? Não. Então, assim, eu achava aquilo um absurdo, né? Porém, sempre com muito diálogo, ia ali se abrandando, e acabava que não tinha nenhuma ação. Mas é sobre isso. Eu sou uma pessoa, senhor secretário, que eu criei meus filhos na comunidade. Eu também venho da favela. Então, você imagina, como uma mãe solo de 4 filhos, você ter que lidar com o medo da viela. Você não deixar os seus filhos poder brincar na viela. Né? Então, a gente não está romantizando a comunidade. E também não vou romantizar o outro lado. Vou falar que nós temos que ficar atento e entender que é necessário assegurar os direitos humanos. É necessário que a comunidade seja ouvida. E que, nesse olhar, não tem como a gente achar... Né, porque o relatório que saiu agora, né, da Defensoria Pública, né, do Estado de São Paulo, que saiu na segunda-feira, nós temos a confirmação, né, de mais de 20 pessoas que foram mortas durante a operação. Né, 62% das prisões realizadas pela Operação Escudo são de pessoas negras. Né? Então, é necessário fazer esse recorte de raça, de classe, também, que está ocupando tanto os que estão morrendo quanto os que estão ocupando as penitenciárias. Esse é um padrão que se repete, né? E não apenas pelo perfil dos alvos da ação policial, mas pelo seu caráter, né? Revanchistas. Por quê? Quando o secretário coloca, e é muito triste essa fala, que, não, se matou um aqui, então nós vamos colocar a operação lá, então é necessário, como o senhor colocou, você imagina, você está dentro de casa, você não sabe o que está acontecendo. Nós queremos que é o seguinte, que quem fez o crime, que seja punido. Né? Mas, para isso, é necessário que se haja, como o deputado Suplicy colocou, que não houve uma fala sobre as câmeras, né, que estavam no uniforme dos policiais. Então, é necessário que se haja uma política, de fato, porque teve uma redução, inclusive, no número, né, de mortos, quando estava se usando as câmeras corporais. Então, é necessário rever também isso, porque eu vejo como uma avaliação positiva, porque tanto protege os policiais, quanto quem está sendo abordado. Né? Então, é uma segurança para todos. Vamos lá, são muitas coisas. E é necessário se olhar para a humanização desse lugar, porque eu não falo como uma pessoa que não viveu essa experiência, e que não carrega no corpo essa marca, essa tristeza muito grande de não poder dormir quando a minha filha ia para a faculdade. De não poder se sentir segura se ela ia voltar ou se ela ia acontecer alguma coisa no meio do caminho. Porque nós somos negros. Então, se o alvo é pessoas negras, se o alvo é a periferia, eu quero que o senhor entenda que na periferia tem trabalhadores. Eu quero que a segurança pública do Estado de São Paulo entenda que nós somos a grande maioria, que nós somos obrigados a morar na periferia. A gente não queria. Se todo mundo tivesse condições, daqui a pouco eu concluo, senhor. Se todo mundo tivesse condições, a gente não moraria na periferia, longe do centro, sem acesso a nada. Então, eu quero muito pedir essa paz. Paz, né? Porque não é possível que a gente continue vivendo essa guerra. Eu quero, de fato, que a segurança pública assegure a vida dos policiais, mas que também assegure a vida de nós, povo preto da periferia. Tá? É necessário que se haja uma segurança, porque quando eu entrei nessa comissão, eu achei que nós iríamos debater sobre segurança, de fato. Né? Eu não quero estar aqui todos os dias falando morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, porque são vidas. E quando morre um policial, morre uma família inteira. Quando morre um jovem negro, morre a família inteira dele. Não é somente aquela pessoa que morreu, todos morrem. Porque vai ser uma luta inteira, uma vida inteira pedindo justiça, procurando justiça. Então,
queria te fazer algumas perguntas. O senhor planeja traçar alguma meta ou plano de ação da operação, conforme solicitado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, que permita que os órgãos de controle possam avaliar a sua proporcionalidade? O que a Secretaria de Segurança Pública tem feito para evitar a prática do perfilamento racial e o preconceito contra os moradores da favela no âmbito da Operação Escudo? Todos os estudos realizados até o momento indicam que a política das câmeras corporais tem resultados excelentes. As câmeras ajudam na elucidação dos crimes sofridos pelos policiais, assim como ajudam a identificar abusos por eles cometidos. Por isso, eu lhe pergunto, não está na hora de priorizar gastos com políticas que efetivamente evitem a violência, como câmeras corporais, em vez de práticas revanchistas e demagógicas? Muito obrigada. Muito obrigado, deputado Conte Lopes. Você também. Senhor presidente, eu queria primeiramente aqui, estão me ouvindo? Está saindo aí? Cumprimentar o governador do Estado, o governador Tarcísio, porque eu entrei na polícia em 67. Faz tempo, hein? Nem era polícia militar ainda, era força pública. Quando virou polícia militar, o pessoal da esquerda ficou meio nervoso por causa do exército, negócio de ditadura, Reis. E os caras têm uma certa bronca da gente achando que nós somos do exército. Não somos polícia militar. A excelência sabe disso, a excelência foi policial militar. Então, eu queria cumprimentar o governador por isso, por ter colocado à frente da Secretaria de Segurança Pública policiais. Eu estou na polícia há 55 anos. Né? Até se brinca que naquela época, quando eu entrei na polícia, que se laçava os policiais. Né? O pessoal chegava no Nordeste, terra do nosso amigo Gil. Gil nordestino. Minha família também. Né? 4 foram laçados e eu também fui laçado. Só que eu nasci aqui, né? 3 irmãos brincavam que era assim, mas não. Hoje a polícia é diferente. E quando põe uma câmera, até eu peço à esquerda, secretário, que analise isso. Quando se põe a câmera para nós, é uma desgraça, porque só serve para o bandido. Um promotor público, ele não usa essa câmera. Se o policial não conseguir filmar, doutora Paula, o bandido atirando nele, ele vai para a cadeia. Então, você é obrigado a filmar o cara atirando em você. É isso que eu nasci em outra época. No meu tempo não tinha colete à prova de bala, era um 38, acho que você usou também, não tinha um pica-pau, então era diferente. Hoje tem tudo, uma tecnologia. Agora, isso tem que ser usado para a população. Que eu peço para unir esquerda e direita, o que é bom para a população. Quando a gente vê no Fantástico, Show da Vida, bandidos, secretário de Segurança Pública, secretário de Rede, bandidos fazendo treinamento que nem na rota eu fazia, para poder atacar a população, e acho normal isso aí. O bandido pode fazer aquilo lá. Pode sair no Fantástico fazer um treinamento com fuzil, com .50 que nem a polícia tem. Então, está na hora realmente de unir esquerda, direita, o que é que a sociedade quer para ter mais garantia. Né? Voltar à força pública, comandante Cássio, para nós não tem problema nenhum. Eu acho que está aí um grande comandante, trabalhou a vida inteira na rua, está o doutor Gilson da Polícia Civil, né? Unidos para defender a população. Então, eu vou ser curto, não tem muito o que falar. Parabéns ao governador por ter tido coragem, porque nesses 55 anos eu vi general do Exército, coronel do Exército, vi juristas, vi desembargadores, promotores, tudo secretário, que não entendia porcaria nenhuma. Você recebeu aqui e falou sobre o que é segurança pública. Não é que deu aula, você sabe o que está falando. Né? Como eu já falei para o deputado Reis, né? que eu luto contra o PT e contra o PSOL para não virar governador de São Paulo, né? Mas lutamos contra o Lula e perdemos, infelizmente. Né? Então, é um homem indicado para ser um secretário de Segurança Pública, finalmente, porque é um homem da polícia. Não é um jurista que você vai ter que estar explicando para ele, ou um intelectual, olha, a delegacia tal funciona assim, o DEIC é assim. Mas o que é o DEIC? Ele fica 5 anos perguntando. Ele sai da secretaria sem saber o que é o DEIC. Então, meus cumprimentos ao governador, puder levar o governador, pela coragem que ele teve de colocar policiais, Vossa Excelência como secretário,
comandante Cássio, homem experiente, doutor Arthur, que está fazendo um bonito trabalho, doutor Gilson, aí na frente da Polícia, para que São Paulo não aconteça o que está acontecendo na Bahia e nem no Rio de Janeiro. Então, parabéns à Polícia de São Paulo por estar defendendo a sociedade. Obrigado, senhor. Muito obrigado, deputado Conde. Deputado Rafa Zimbaldi. Boa tarde a todos. Cumprimentar nosso presidente, Major Meca, cumprimentar nosso secretário, Guilherme Derrite. Obrigado pela sua presença. E, assim como foi dito aqui, eu também sou nascido na periferia, secretário. Sou nascido na periferia, na cidade de Campinas. E quero parabenizar Vossa Excelência, assim como o nosso governador, Tarcísio, pela operação que tem sido feita no estado de São Paulo. Quando a gente fala em segurança pública, é proteger o seu maior patrimônio. É o patrimônio do estado de São Paulo, que é a sua própria população. Nós não podemos aceitar facções criminosas, o crime organizado, o tráfico de drogas invadir as nossas cidades, atingir as nossas crianças como tem atingido em várias escolas do estado de São Paulo. E eu quero aqui reconhecer o trabalho de Vossa Excelência, assim como do governador Tarcísio, pelo trabalho que vem fazendo. Quando a gente vai para a periferia, a gente sabe o quanto é importante defender a criança e defender também a senhora que vai para o ponto de ônibus, o trabalhador, a trabalhadora que vai para o ponto de ônibus às 4 horas da manhã e precisar ser protegido. E quando chega uma viatura para fazer o policiamento e muitas vezes enfrentar aquele criminoso e muitas vezes, inclusive, colocando a sua própria vida em risco do policial, colocando a sua própria vida em risco, a gente sabe que é isso que nós precisamos. Por isso quero, não tenho muitas perguntas, mas parabenizar, iniciativas importantes, como por exemplo a operação feita na Baixada Santista, que nós vimos, foram mais de 400, quase 500 criminosos presos. No confronto, a polícia precisa revidar, nós sabemos disso, nós não podemos ser coniventes com tráfico de drogas, com bandidos que tentam fazer esse enfrentamento e colocar a vida de policiais, pessoas de bem que está lá para servir a nossa população. Tornozeleira eletrônica aos agressores de mulheres, que isso é muito importante, foi uma iniciativa excelente. Vossa Excelência esteve na bancada, na nossa federação, PSDB Cidadania, e que fez esse anúncio, que foi algo que tem sido fantástico. O Hub Social tem sido um destaque, e aí já aproveitando essa questão, já tive com o nosso governador o vice-governador Felício Ramute, aprovamos aqui uma indicação para que isso também, o Hub Social, seja levado ao interior de São Paulo. E aí peço aqui também atenção especial à cidade de Campinas, que infelizmente nós temos visto que o tráfico tem tomado conta da região central de Campinas. E aí, deixar também uma sugestão, secretário, sobre a questão das guardas municipais. Essa parceria com as guardas municipais da Secretaria de Segurança Pública, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, é muito importante. As guardas municipais têm cumprido um papel muito importante nos nossos municípios. E eu cito aqui a cidade de Campinas, que infelizmente hoje tem apenas um pouco mais de 600 guardas, era para nós termos aí mais de 2.500 guardas municipais, mas a importância da valorização da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, fazendo parceria entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e também as guardas municipais nesse enfrentamento. A Guarda Municipal, muitas vezes, ela é a primeira a ser acionada nos nossos municípios, e essa parceria é muito importante para a segurança pública do nosso estado de São Paulo e da nossa população. E aí também deixar uma outra solicitação aqui, secretário. Eu tenho visitado várias delegacias, tanto no interior quanto na própria cidade de Campinas. Nós vimos aí a iniciativa de Vossa Excelência, também do governador Tarcísio, na valorização dos nossos policiais, que isso é muito importante, mas as delegacias têm precisado do investimento na sua estrutura física para receber a população e também de dar condições de trabalho aos nossos policiais civis, que muitas vezes
os policiais civis levam um computador, uma mesa, um bebedouro da sua própria casa para conseguir dar esse atendimento à nossa população. Então, fica aqui como sugestão, eu sei que Vossa Excelência tem feito um trabalho aí ao longo desse ano, aí 9 meses de trabalho, mas já transformou muito a segurança pública do Estado de São Paulo, mas fica aqui também essa sugestão. E parabéns pelo teu trabalho, que Deus te abençoe nessa caminhada. Obrigado. Na sequência, a deputada Paula, da bancada feminista. Obrigada, senhor presidente. Quero agradecer também a presença do capitão Derrite aqui, secretário de Segurança Pública. Dizer, inclusive, secretário, que eu não tive a sorte do deputado Reis e algumas vezes solicitei reunião com a Secretaria de Segurança Pública, especialmente para tratar sobre o tema das delegacias da mulher. 24 horas é um tema, uma das grandes pautas do nosso mandato. Fiquei feliz de ouvir o senhor falar sobre a importância de se ter delegacias e o quanto o governo do Estado pretende ter as delegacias 24 horas em cada macro-região do Estado, inclusive porque uma das coisas que eu tenho questionado muito a Secretaria é com relação ao fato de que não só na nossa avaliação, mas de todas as pessoas que atendem mulheres em situação de violência, o atendimento virtual não é suficiente para coibir violências, então é fundamental que a lei federal seja cumprida e que as delegacias 24 horas funcionem aqui no Estado de defesa da mulher. Mas eu quero, na verdade, centrar sobre 3 temas que eu considero essenciais. O primeiro é com relação a câmeras, os corporais, os uniformes dos policiais. Eu queria saber, e posso formalizar essa pergunta também por requerimento de informação, quantos batalhões atualmente têm câmeras nos uniformes dos policiais, se há planejamento para aumentar o número de batalhões que têm o uso de câmeras. Digo isso porque nós temos a informação pela imprensa de que o governo do Estado congelou a verba para a utilização, para a ampliação do número de câmeras. Então, eu queria saber se existe planejamento de aumento do número de batalhões que tem esse uso, qual é a política da implementação e ampliação para o uso das câmeras aqui no Estado, como é realizado o treinamento para a operação e manutenção das câmeras e qual tem sido o sistema de armazenamento das imagens produzidas. Com relação à letalidade policial, outro tema que eu considero central, é importante dizer que até julho desse ano, os índices de letalidade policial subiram cerca de 26% durante o primeiro semestre do atual governo. E dados e pesquisas demonstram que, no mundo todo, a presença de uma polícia violenta, de uma polícia ostensiva, não reduz ou diminui a criminalidade. Pelo contrário, acaba por criar um cenário de intensa violência e insegurança, sobretudo em territórios marginalizados. Então, eu queria saber do senhor se existe algum plano por parte do governo do Estado para a redução das mortes causadas por intervenção policial. E um terceiro tema, que foi bastante tratado aqui, que é a Operação Escudo. Em julho, nós estivemos, como a deputada Ediane disse, em uma comitiva integrada por diversas instituições de direitos humanos, membros da sociedade civil organizada, no Guarujá, em uma das comunidades em que houve mortes no contexto da Operação Escudo, que foi deflagrada no dia 25 de junho, depois do assassinato do soldado Patrick Bastos Reis. E na visita nós tivemos contato com diferentes relatos de tortura, de intimidação, de invasão de domicílio sem autorização judicial, de agressões físicas e verbais, para além de ouvir testemunhas de mortes que aconteceram. Foram até agora 28 mortes. A operação chegou a ser encerrada em apenas 4 dias, de acordo com informações da imprensa também, ela foi retomada. Então, eu queria saber quais são as ações planejadas na Operação Escudo, o que se busca atualmente com o sitiamento de comunidades da Baixada Santista, de que forma a polícia tem atuado com inteligência, para além do policiamento ostensivo. E o senhor afirmou em uma entrevista, no dia 5 de setembro, que não houve abuso da Polícia Militar nas ações. Então, eu queria saber quais procedimentos e apurações sustentam essa afirmação, considerando que os casos de morte ainda estão sendo investigados pelo Ministério Público, se há procedimentos abertos na Corregedoria para apurar a conduta dos policiais envolvidos na operação. E a operação também prendeu mais de 900 pessoas. Em relatório da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ficou demonstrado que 90% das prisões em flagrantes feitas pela Polícia Militar durante a Operação Escudo não tiveram apreensão de armas. Em 67% dos casos, não houve apreensão de drogas. Outro dado observado pela Defensoria é que mais da metade dos detidos, 55% do total, eram réus primários. Então, como a gente pode afirmar a eficiência e eficácia dessa operação no combate ao crime organizado quando olhamos o perfil das pessoas que foram presas? Muito obrigada. Na sequência, delegada doutora Graciela. Boa tarde. Oi. Boa tarde a todos. Senhor secretário, eu gostaria inicialmente de, mais uma vez, agradecê-lo. Eu estive, a semana passada,
a honra de ter a presença do senhor, né, no lançamento da Frente Parlamentar em defesa das Delegacias de Defesa da Mulher. Dizer, senhor secretário, que eu tenho acompanhado o seu trabalho. E para nós que somos policiais, tá, é muito importante, tem sido muito importante nós termos, frente à Secretaria de Segurança Pública, um policial. Conforme até o Conte, nosso colega aqui disse, nós nunca tivemos uma pessoa que representasse, né, os policiais e a segurança pública, que realmente conhecesse o tema. Então, quero parabenizá-lo, dizer que o senhor tem nos orgulhado bastante, porque tem enfrentado a criminalidade com bastante conhecimento, que isso é importante, né, com coragem e determinação. E é isso que nós precisamos. O combate ao crime precisa ter pessoas com coragem e com disposição de enfrentamento. E é isso que nós estamos vendo no senhor. E dizer que há 30 anos que nós trabalhamos na delegacia de polícia, né? Tenho também familiares, 2 familiares que são policiais militares, não só civil, mas também tem pessoas da minha família na polícia militar. E uma angústia que sempre tive foi de a gente não ver nenhuma ação que pudesse estar combatendo a reincidência, pudesse estar acompanhando as medidas judiciais que são impostas a autores de crime. Então, eu vou dizer que o senhor está, entre aspas, deu o tiro certo. Nós estávamos precisando desse tipo de ação. Pegou no ponto-chave, no ponto certo, que é combater a reincidência e fiscalizar as medidas judiciais. Isso é de extrema importância. Parabéns, secretário. O senhor está dando o tiro certo. E é dessa forma que o senhor vai ter sucesso. Queria agradecê-lo também, né, da parceria que está fazendo com a gente. Né, tem um tema, não sei se o senhor se lembra, mas está sendo tratado aí com a sua assessoria também, uma sugestão nossa, muito importante, está tendo essa parceria, e contar com o seu apoio também nas iniciativas que vamos ter frente às ações da Frente Parlamentar. Então, eu estou muito satisfeita, parabéns pela sua representação aqui no governo Tarcísio de Freitas. Vai ter muito sucesso, tenho certeza disso. Para encerrar os inscritos, deputada Marina Elô. Muito obrigada, presidente. Cumprimento a todos os membros da comissão, cumprimento ao secretário e agradeço pela presença. Trouxe alguns temas, mas vou ser breve, já me senti bastante representado em várias falas. Tinha bastante temas aqui em relação às DDMs, me sinto representada pelo trabalho da delegada Graciela na frente, assim como com a fala da deputada Paula sobre o tema. Me senti bastante representada na fala da deputada Ediane, trazendo a importância da gente trazer o recorte racial nas discussões sobre a Operação Escudo. Muito bem colocadas as perguntas, vou pular as minhas também. Mas quero falar assim, de violência contra a mulher. A gente tem os dados que mostram que todos os crimes em relação às mulheres têm crescido. 34% em relação ao primeiro semestre do ano passado de feminicídio. A gente já teve 111 casos esse ano. De ameaça, cresceram em 66%. Lesão corporal e violência doméstica, 14%. E estupro, quase 14%. Todos eles em relação ao primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Estupro, a gente está chegando em 10 mil casos. A gente sabe que é um desafio muito grande, o país segue sendo o 5º país mais perigoso para ser mulher do mundo. É um desafio de várias frentes de atuação, mas que a gente precisa de um compromisso. Então, quero te perguntar o que está sendo planejado frente a esse aumento e o que a gente pode avançar para garantir a segurança das mulheres do nosso Estado. Em relação ao programa Olho Vivo, não me cabe aqui fazer uma discussão, acho que já teve algumas falas muito importantes desse tema. Eu só queria pedir para o senhor, secretário, que a gente fez um requerimento de informação no dia 18/9, em relação ao programa Olho Vivo, com várias dúvidas mesmo, buscando a transparência para que a gente possa fazer esse debate. Então, eu queria pedir a solicitação de resposta ao requerimento de informação.
E se tem alguma orientação, se hoje já tem a Secretaria uma definição de como vai lidar com esse programa nos próximos anos? É uma pergunta. Tinha algumas perguntas também sobre violência nas escolas, e a gente tem trabalhado bastante sobre essa perspectiva em relação à criação de centros de controle de paz e centros de convivência escolar. A gente não acha que é possível resolver o problema da segurança das escolas somente com a polícia. Colocar esse peso somente na polícia é insustentável. A gente precisa criar comunidades de paz, comunidades de atuação e apoio às comunidades escolares. Queria ouvir se vocês têm avançado nessa questão também. E, por fim, secretário, como presidente da Comissão Paulista de Prevenção de Homicídio de Crianças e Adolescentes, um espaço em que a gente conseguiu avançar bastante nos últimos anos com a Secretaria de Segurança Pública, com a Unicef e com essa casa aqui em relação ao homicídio de crianças e adolescentes, a gente teve uma reunião ótima, que a gente conseguiu falar bastante sobre esse tema, mas, infelizmente, a gente não conseguiu avançar. A gente não conseguiu nem a publicação do painel, que a gente destinou uma emenda trazendo essa transparência dos dados, e nem em relação ao relatório. Então, eu queria ouvir também se a gente pode voltar a ter mais avanços em relação à atuação com o comitê. Muito obrigada. Pelorcio, presidente. Sim, eu só fazer uma fala rapidamente aqui. Pedir às senhoras deputadas, aos senhores deputados, o secretário me comunicou que está com um compromisso urgente. Ele propôs nós nos reunirmos a semana que vem na sede da Secretaria de Segurança Pública, todos nós, para que ele possa dar resposta a todas as perguntas que foram feitas. Aí eu já marco com ele o dia da semana que vem, e nós vamos pessoalmente, todos nós, à sede da Secretaria de Segurança Pública para dar continuidade a essas pautas. Tudo está ok, senhores deputados? Está ok assim, secretário? Tudo bem. Senhoras, senhores deputados. Só antes de Vossa Excelência terminar, só para responder no chat, nós estamos com 68 pessoas acompanhando a reunião da comissão, e houve um questionamento sobre que a comissão está esquecendo da Polícia Penal. E só para dizer para eles que o próximo secretário que vai participar aqui da reunião, que vai se apresentar, é o secretário Marcelo Streifinger. Então, Streifinger. É alemão esse nome, né? Streifinger. Sim, só reforçando que é o próximo, a todos que estão nos acompanhando, também é pauta da nossa comissão a Polícia Penal. É que a Polícia Penal ela tem um secretário de administração penitenciária, e hoje é o secretário de Segurança Pública, mas nós também vamos trazê-lo aqui. Nós não soltamos a mão de ninguém. Sempre, é isso aí. Senhores, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos, pedir desculpas aí em virtude de algum requerimento de informações, solicitação de a gente não conseguiu atender. Nós temos uma defensora pública que trabalha na Secretaria de Segurança Pública, a doutora Fabiana Zapata, tem um controle extremamente rígido sobre todos os requerimentos de informação. Eu vou confirmar com ela por qual motivo. Claro que a demanda é gigantesca. Eu ficaria aqui a tarde toda alguns questionamentos que foram feitos extremamente plausíveis, mas dizer aos senhores que essa sugestão que eu mencionei para o presidente, deputado Meca, que a gente possa fazer um encontro não só na semana que vem, mas que a gente possa fazer um encontro bimestral com a Comissão de Segurança lá na Secretaria, para a gente, além de prestar contas do nosso trabalho, e a deputada Marina, ela de fato trouxe demandas extremamente relevantes e concordo, a resolução SP para a proteção de crianças e adolescentes ainda não saiu efetivamente, mas é só um exemplo, a exemplo do que o deputado Reis trouxe. Nós temos 30 distritos policiais que estão em reforma. Alguém mencionou, acho que foi o deputado Rafa Zimbaldi, são 30 distritos policiais que estão em reforma. Tem a questão das câmeras, esse convênio com a FGV foi firmado. Não é que o convênio, por que eu parei? Ele tinha um prazo e agora tem um outro convênio, não só com a FGV, mas também com a USP, inclusive oferecendo bolsa de mestrado e doutorado para os policiais civis, técnicos científicos e militares, para que apresentem os seus estudos e as suas teses. E eu agradeço a maneira cordial com que os senhores me receberam aqui. Nós temos, deputada Paula, uma apresentação exclusiva que nós fizemos, o professor João Henrique ministrou para os membros do CNJ. A comissão de letalidade deles, só sobre a letalidade, que a gente chama de letalidade, divide letalidade em dois aspectos, letalidade criminal e letalidade policial. E assim, não
uma terminologia que eu adotei, que o professor João Henrique, é a terminologia adotada pela ONU. Então, a gente, na oportunidade de semana que vem, a gente vai mostrar para os senhores essa apresentação com muita calma. Eu vou reservar, se for preciso, meio período lá na secretaria para receber todas as demandas dos senhores, e tenham a certeza que o nosso compromisso é proteger as pessoas e combater o crime, mencionando aqui, mais uma vez, que eu já falei, segurança pública não tem e não pode, não deve ter nenhuma ideologia partidária. E, deputada Ediane, eu não posso dizer que eu imagino que, como foi para a senhora viver numa comunidade, vencer na vida, trabalhando, enfim. Mas eu conheço a comunidade e sei que a maior parte das pessoas lá são gente de bem. E, como a senhora mencionou, são os que mais sofrem pela ação do crime organizado. Porque eu trabalhei no policiamento. Eu trabalhei no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, naquele fatídico caso do incêndio do prédio do Largo do Paissandu. Pessoas morreram. Tive a oportunidade de resgatar crianças em incêndios em comunidades. Eu sei o quanto a comunidade sofre com a ausência do Estado. E que, por vezes, o único representante do Estado que chega é a polícia. E nós temos, sim, que trabalhar de maneira técnica essa questão a questão da raça, a gente não absolutamente recrimina qualquer atitude policial que venha a ferir ou causar algum tratamento diferenciado para qualquer cidadão. Isso é ensinado nas escolas policiais. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando e eu conheço a realidade. Então, essa nossa, não digo parceria, mas essa nossa atuação em conjunto, porque todos nós estamos aqui para melhorar a segurança pública do povo paulista. Eu tenho certeza que vai ser traduzida em resultados extremamente positivos para a população. Não só o deputado Reis, a deputada Marina, que já estiveram lá, todos os senhores são e serão sempre bem-vindos para trazer sugestões, assim como o senador e deputado, agora deputado Suplicy, já esteve lá. Eu gostaria de marcar encontros trimestrais, porque daí a gente faz um encontro na LESP e um encontro na secretaria. Assim a gente não fica com um encontro e a gente debate aqui, debate fora dos microfones, para que a gente possa atender essas demandas. E, mais uma vez, todas essas perguntas aqui serão respondidas antes do nosso encontro na semana que vem. De maneira técnica, ouvindo aqui sugestões e interpelações. Poderia falar de um caso específico de um indivíduo que optou pela troca de tiros aqui, que inclusive foi preso por agredir a própria mãe. Então, a lisura, os questionamentos que a Defensoria fez, todos serão respondidos no momento em que a Defensoria for chamada para o processo. A gente respeita o devido processo legal. Então, a Defensoria é chamada quando a parte ou a família não constitui advogado. Nesse momento ela entra. Por vezes, o Ministério Público tiveram 3 procuradores de justiça que acompanharam do início ao fim da Operação Escudo. E, novamente lembrando, a Operação Escudo, ela tem... Essa aqui é a 24ª edição, não é, comandante Cássio? 24ª. A 24ª edição. Então, a Operação Escudo aconteceu no Guarujá, Santos, e foi encerrada com 40 dias. Agora, acontece em São Vicente. Isso causou uma certa dificuldade de compreensão até por parte da imprensa, talvez até em uma falha de comunicação minha, explicando de maneira mais detalhada o que é a Operação Escudo. Mas eu os receberei com o maior prazer lá na secretaria e agradeço desde já todas as sugestões e questionamentos que foram feitos até aqui. Além disso, eu vou apresentar para os senhores um plano para que os senhores possam alocar as emendas parlamentares nesses programas específicos de combate à violência contra a mulher, reformas de delegacias, e a inauguração de delegacias da mulher 24 horas. Quero deixar um recado aqui para o nosso deputado de Piracicaba, o Alex de Madureira, que eu vou precisar da ajuda dele, que é prioridade para a gente, mas todos os senhores poderão participar e tenham a certeza que cada recurso colocado na secretaria vai ser traduzido em benefício para a população. Agradeço mais uma vez a oportunidade de prestar contas do nosso trabalho aos senhores, representantes do povo e a população que pôde nos acompanhar aqui, dizendo ao senhor presidente que é motivo de honra não só vê-lo como deputado estadual, mas vê-lo presidindo uma comissão de segurança pública. Aqui eu não posso nem devo ser parcial, mas o deputado Meca foi meu comandante por 3 anos na rota. Então é um justo reconhecimento a um verdadeiro policial, a um ser humano que faz as coisas faz de coração, assim como todos os senhores defendendo as suas pautas, mas ver o deputado Meca aqui presidindo essa comissão tão importante
é um alento aí, como cidadão eu estou falando agora, não como secretário, que é uma pessoa que tem, assim, dedica a sua vida à segurança pública. Obrigado a todos, que Deus os abençoe. Muito obrigado, secretário, a toda a sua equipe. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. Presidente Meca, talvez seja bom marcar de manhã na quarta-feira. Já marca o horário já da nossa reunião. Tá ok. Seria bom, né? Já sai